Bom estarmos juntos essa noite louvando, adorando, celebrando aquele que vive e reina pela eternidade da eternidade, que em breve virá nos buscar, amém? Você está ansioso por esse dia? Eu estou. Que esse culto não termine e sejamos arrebatados. É assim que tem que ser. Convido você hoje ao texto de Apocalipse 2. Termina dizendo, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós já vamos direto para Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 ao 7. Hoje nós não temos série de mensagem. Hoje é uma mensagem avulsa, tá bom? E hoje eu gostaria de conversar com você algo que tem sido fruto das minhas meditações ao longo desse mês de abril. Visto que essa palavra, que hoje eu vou dividir com você, eu ministrei ela no Café da Unidade da Juventude no dia 5 de abril, dia 6 de abril, eu ministrei ela aqui na consagração e o Senhor trouxe isso ao meu coração para hoje, tá bom? E eu quero conversar com você hoje da apatia à paixão. Da apatia à paixão. Estou falando isso tudo aqui para que você tenha tempo aí de achar Apocalipse 2, tá bom? E até mesmo, deixa eu aproveitar enquanto você está achando, porque Apocalipse é difícil de achar, né? É simplesmente o último livro da Bíblia. Próxima quinta-feira, às 19h30, nossa igreja estará em festa. Amém? Nós vamos dar investidura aos presbíteros que foram reeleitos na nossa eleição do mês passado. Além disso, ordenaremos e investiremos e enviaremos presbíteros para trabalhar na nossa igreja lá na Costa Verde, famoso Parque Mambucaba, tá bom? Então vai estar trabalhando lá com o pastor Magno. A igreja deve estar aqui conosco também na próxima quinta-feira às 19h30. É feriado, então dá para você chegar mais cedo, melhor dizendo. E também nesse culto nós teremos a outorga, né, a entrega do título de presbítero emérito ao nosso presbítero José Silva. Tá bom? Então vai ser noite de festa na próxima quinta-feira. Você é nosso convidado a estar aqui celebrando ao Senhor que tem conduzido a nossa igreja com sua mão poderosa. Tem nos concedido bons presbíteros têm trabalhado com afinco, então vamos orar por eles, abençoá-los. Vamos agradecer ao Senhor pelos anos de trabalho do presbítero José Silva, que não deixa de ser presbítero, tá, gente? É simplesmente uma honra que a igreja está entregando a ele. Então, próxima quinta-feira, 19h30, estamos aqui em festa, amém? Amém? Acho que você achou Apocalipse 2. Amém? Verso 1 ao verso 7, assim nos afirma as Sagradas Escrituras. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, sei o trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Eterno Pai, toda honra e toda glória sejam dadas exclusivamente ao Teu nome.
Paizinho, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos como família nessa noite e sermos alvos, ó Pai, da Tua palavra, dessa palavra de alerta, ó Pai, para nós. Que os nossos corações, ó Pai, e mentes estejam completa e totalmente rendidos ao Senhor. E que o Senhor, ó Pai, fale ao mais profundo dos nossos corações. E Pai, transforme-nos de dentro para fora como bem entenderes. Que saiamos, ó Pai Celestial, dessa celebração reavivados em nossa paixão. E que toda a apatia, ó Pai, seja quebrada, seja destruída, seja lançada fora do nosso ser nessa noite. Paizinho, eu me silencio para que a Tua voz seja ecoada em minha garganta. Assim, Paizinho, ilumina-nos pelo poder da Tua palavra. Em o nome de Jesus oramos. Amém e amém. Como eu disse a você, essa palavra foi ministrada a primeira vez dia 5 de abril, no Café da Unidade de Juventudes. É um movimento de líderes de juventude, pastores de juventudes, líderes de juventudes, que tem buscado trazer o avivamento às igrejas. Eles estiveram, a unidade esteve aqui em julho do ano passado, na Semana do Avivamento. Estiveram aqui, esse ano nós vamos estar aqui de novo na Semana do Avivamento. E nesse nosso café, nós tratamos esse tema da apatia à paixão. E o Israel Viana, que é da igreja Dínamos, lá em Barra Mansa, ele escreveu algo tão precioso que eu quero começar a prédica de hoje dividindo isso com você. Então, por favor, ouça com atenção. Você se lembra do início? Daquele momento em que Deus te chamou e tudo dentro de você respondeu sim. O coração batia mais forte, os olhos se enchiam de lágrimas com facilidade. E havia uma convicção tão clara: é para isso que eu nasci. Mas e agora? Como está o seu coração hoje? Porque se a gente for sincero, nem sempre o fogo permanece aceso. Com o tempo, vêm as responsabilidades, as cobranças, as decepções. E o que antes era paixão, vai se tornando apenas função. A gente continua servindo, mas já não sente mais. Fala de Deus, mas não escuta como antes. Está cercado de pessoas, mas se sente sozinho. Hoje eu quero abrir o coração e também ouvir o seu. Porque esse caminho da paixão à apatia, não da apatia à paixão, que é o tema da nossa prédica de hoje, mas o caminho da paixão à apatia é mais comum do que parece. E se você estiver vivendo isso, saiba, Deus não se afastou de você. E Ele ainda é especialista em reacender corações. Vamos conversar sobre isso. Vamos nos lembrar do porquê começamos. Porque talvez nesse encontro de hoje, Deus queira nos devolver aquilo que o tempo e o peso da caminhada tentaram roubar. O fogo do primeiro amor. É esse o sentimento da nossa prédica hoje. E eu quero começar com uma pergunta para você, seguinte: por que temos cedido tão facilmente à apatia? Por que nessa era em que existe tanta facilidade, existe tanta tecnologia, existe algo que nos favorece, coisa que não favorecia aos nossos irmãos da igreja primitiva e da igreja ao longo do tempo, por que hoje, com tudo isso em mãos, nós temos cedido mais à apatia do que vivido em paixão? A tecnologia em si não é um problema, o uso dela é sim. Até mesmo o nosso rolar a tela, as distrações que o diabo e o pecado colocam em nós, ou melhor, ao nosso redor. Por que temos cedido tão facilmente à apatia? Uma diferença clara que eu vejo dos nossos irmãos do passado para nós hoje, é que quando eles se sentiam apáticos, ou quando esse sentimento de apatia vinha a eles, eles decidiam lutar, ao invés de ficar prostrados.
Ao invés de se render à apatia, ao invés, não, eu preciso de um tempo para me recuperar. Não, eles decidiam ir adiante, eles decidiam caminhar mais uma milha, e o fogo da paixão era reavivado. Salomão diz que há tempo para tudo. Então há sim tempo de nos sentirmos apáticos. A questão é, quando esse sentimento vem, qual tem sido a nossa decisão? Será que temos cedido tão facilmente à apatia? Ou será que estamos decididos a lutar? Você sabe o que significa apatia? Eu quero dar aqui 4 definições para você. É uma palavrinha bonita para isso aqui. Apatia é o estado definido pelo desânimo ou pela ausência de energia. Então alguém apático é alguém desanimado e sem energia. Segundo, apatia é a falta de motivação, falta de vigor físico, falta de entusiasmo. Então apatia, alguém apático é alguém que não tem, é um desentusiasmado. Alguém que não tem entusiasmo. 3, condição de quem não se comove, não demonstra sentimentos nem interesses. Apatia então é insensibilidade. E por fim, condição de insensibilidade, perda de sentimentos. Em algum momento das nossas vidas, seremos atacados pela apatia. Quer seja pelo desânimo, falta de energia, falta de vigor, falta de entusiasmo, quer seja pela falta de interesse, quer seja pela insensibilidade. Vamos ser atacados. E o que faremos? Talvez você chegou aqui essa noite sofrendo esses ataques. Eu já quero aqui no começo dessa prédia dizer para você, decida lutar. Decida não sucumbir à apatia, ao desânimo, à insensibilidade. Lute. A palavra, existe uma palavra lá no Antigo Testamento, se eu não me engano em Levítico, que diz isso: o fogo vai arder sobre o altar e não vai se apagar. Não permita esse fogo ser apagado. Lute contra a apatia. O que leva à apatia? Dentre todas as causas aqui que eu poderia listar para você, tem uma aqui que me chama a atenção. Frustrações pessoais. A gente se frustra com algo, se frustra com o líder, se frustra com certas atitudes e transfere isso para a nossa vida com Deus. Transfere isso para a igreja. Quantas vezes a gente desabafa em momentos inoportunos, não que o desabafo não seja válido, mas porque a nossa alma está gritando de dor, porque a gente está transferindo algo para o que não era para ser transferido. Frustrações pessoais. Te pergunto, você está frustrado com o quê? E aí eu sou obrigado a te levar em Jeremias. Do que queixa-se o homem, a não ser a respeito dos seus próprios pecados? A frustração que você hoje está sentindo, você permitiu ela entrar no seu coração. Eu não estou dizendo que não vai haver pessoas que vão te desanimar. Vão te desanimar. Vão te decepcionar. Vão te frustrar. Mas saiba que todo dia nasce um sol completamente novo. Então que você decida ser completamente novo. Deixar as frustrações no passado, deixar a apatia no passado e reacender o fogo da paixão no seu coração. Fique atento a alguns sinais da apatia. Eu também poderia listar um monte aqui para você. Mas aí é você saber que você ama, ou melhor, tudo que tem a ver com fé cansa. Tudo que tem a ver com fé cansa. Ah, precisa ir para a igreja. Ah, tem ensaio. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Ah, mas aquilo outro. Ah, vamos no shopping agora. Churrasco, opa, onde? Você pode estar quebrado, você pode ter saído do zerão, né, Helder? Se te chamar para o churrasco, você vai. Se te chamar para ir para a praia e tiver aquele solão estatelado, você vai.
Por que as coisas com relação à fé não são assim? Eu disse, acho que a grande característica que nos difere dos nossos irmãos do passado é que eles decidiram lutar. E nós estamos decidindo a ser derrotados. Eu não vou vencer a apatia. Eu não vou vencer a frustração. Então eu me rendo. Só que a própria palavra nos afirma que nós não somos dos que se rendem. Nós somos dos que avançam. E não tem como avançar sem paixão. Troca paixão por zelo, por amor, por entusiasmo, por alegria. Troca pelo que você quiser. Porque essa paixão, esse zelo, essa palavra que você colocou aí, é o combustível que te empurra. E carro sem combustível não anda. E quanto mais parado ele enferruja e estraga. Fica a dica. A igreja de Éfeso, a carta à igreja de Éfeso não foi escolhida a esmo. Não foi escolhida à toa. A cidade de Éfeso, ela ficava... Ou melhor, deixa eu explicar aqui um pouco das cartas. As cartas ali da Ásia Menor no começo de Apocalipse, por mais que elas estejam destinadas a igreja diferente, elas eram uma única carta, dita à igreja. Tanto é que quando se encerra, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, fala no plural. Ou seja, a mensagem era distinta, mas era para todos ouvirem. Então, você sempre vai encontrar ali um elogio, você sempre vai encontrar ali um conselho, você sempre vai encontrar ali uma motivação, uma adoração ao Senhor, em todas as cartas. Tem cartas que você vai ver só repreensão, tem cartas que você só vai ver elogios, mas todas aquelas cartas é mensagem para hoje, e que você ouça o que o Espírito quer te dizer. Mas essa carta específica foi escolhida justamente porque ela trata justamente da apatia e a paixão. A cidade de Éfeso, ela ficava a 5 quilômetros do mar, mas ela tinha um acesso fácil por conta do rio Caístrico, que era um rio largo, e tanto é que ela se tornou o maior porto da Ásia Menor. Ela não tinha contato com o mar, mas ela tinha contato com o rio que tinha contato com o mar. Olha que legal. 4 estradas comerciais passavam por ela, e é por isso que ela ficou conhecida como a porta para a Ásia. Todas as pessoas que precisavam entrar para a Ásia passavam por Éfeso. Então Éfeso era uma cidade cheia. Ela era também o centro da adoração da deusa Diana, cujo templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então você tem uma pequena cidade, mas poderosa economicamente. Você tem uma cidade importante, porque rotas comerciais passavam por elas. E você tem uma cidade importante por causa da adoração pagã que se lá fazia. Nessa cidade surge a igreja de Éfeso. Igreja essa iniciada por apóstolo Paulo, que a pastoreou por 3 anos, está em Atos 20. Timóteo, Tíquico e o apóstolo João também foram pastores de Éfeso. Ou seja, uma igreja muito bem instruída. Para encarar o que estava encarando, tinha que ser mesmo. E tanto é que, assim como Pérgamo, a igreja em Éfeso enfrentou os nicolaítas, discípulo de Nicolas, ok? Alguém que lá em Atos 6 foi ordenado diácono e se corrompeu. Título não é sinal de infalibilidade. Que assim nos ouçam os nossos amados amigos. Os nicolaítas, eles tinham a mesma prática de Balaão. E qual era essa prática? A doutrina dos nicolaítas basicamente era imoralidade sexual e maldade. Eles pervertiam a graça, substituindo ela por permissão. Em outras palavras, se te faz feliz, não é pecado. Já ouviu essa frase? É a pregação dos nicolaítas, que infelizmente racharam aquela igreja. Por isso que o apóstolo Paulo, em sua doutrinação à igreja, através das cartas, é por isso que agora que o Espírito, usando João, está sendo tão severo. Mas o grande problema da igreja em Éfeso foi que ela perdeu a paixão. Tenho, porém, contra você
Isso o Senhor dizendo ao anjo da igreja, ao líder da igreja, que você perdeu o seu primeiro amor. Por mais que fosse uma igreja fidedigna, uma igreja disposta a lutar, uma igreja que teve bons mestres, uma igreja que não tolerava os nicolaítas, não havia paixão naquela igreja. E o Senhor estava dizendo para Éfeso, não adianta. Sem paixão, não adianta. Talvez hoje nós estejamos como Éfeso. Uma ótima estrutura, uma ótima fama, celebração cheia. E cadê o nosso primeiro amor? Eu sei que ele detesta isso. Mas cadê a igreja pequena onde Deus falava? Qual é a diferença de 50 esses quebrados aí atrás para hoje? 54. Qual é a nossa diferença? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos reacender a paixão em nós hoje. A carta que o Israel começou, né? Você se lembra lá do início? Eu me lembro daquela noite fria, do dia 31 de julho para o dia 1º de agosto, em que assim como Isaías, eu vi os céus abertos e o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu lembro. A pergunta é, será que eu estou vivendo como eu vivi naquela noite? Será que eu estou vivendo como se desencadeou? Hoje o Senhor te trouxe aqui para que você faça uma análise em você. Mas calma. O meu objetivo aqui é te dar conselhos para que você saia da apatia e volte à paixão. Então, como nós podemos sair da apatia e voltar à paixão? Primeiro, não se arrisque a servir a Deus sem paixão. Não se arrisque a servir a Deus sem paixão. Romanos capítulo 12, verso 11. Nunca falte a vocês o zelo, a paixão. Sejam fervorosos, sejam apaixonados no Espírito e sirvam ao Senhor. Perceba o conselho de apóstolo Paulo. Ele não começa dizendo, sirvam ao Senhor com zelo e com paixão. Não. O Espírito na voz de Paulo diz, primeiro, sejam fervorosos, sejam apaixonados e aí sirvam ao Senhor. A grande questão aqui é que a gente quer cumprir a escala. A gente quer ser mais um número. Isso aconteceu com Éfeso. Uma igreja que tinha tudo para dar certo. Tudo. 40 anos, no segundo ponto eu vou falar isso. 40 anos fidedignas à mensagem de Cristo a ela. E de repente, perdeu o amor. Perdeu tudo. Sempre vai chegar um momento em que nós vamos ter que escolher entre a performance e a paixão. O Senhor não quer desempenho, Ele quer essência. Ele não quer performance, Ele quer humildade. O Senhor, Ele não está preocupado com a estrutura, porque Ele é a estrutura. O Senhor não está preocupado com números, porque Ele é o número que nós precisamos. E nós estamos nos atrevendo a servi-lo sem paixão. Servir por servir. E nós já aprendemos nesse altar, se está pesado não é Deus, porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. E por que é leve e suave? Porque quando nós trabalhamos com Ele e para Ele, trabalhamos apaixonadamente. E quem é apaixonado não mede esforços. Quantos apaixonados nós temos aqui essa noite? Você saía, né, valente? Lá do outro lado da cidade, geando, chovendo, caindo canivete aberto de ponta, só para ver sua esposa. Posso ouvir um amém, valentes? Ah, temos valentes apaixonados. E você, minha irmã, passava horas e horas se arrumando, esperando
o seu amado. E hoje, misericórdia. Posso ouvir um amém, irmãs? Ah, espertinhas. Servir a Deus sem paixão beira a pecado. Deixa eu aqui te dar um conselho pastoral. Se você está servindo algum ministério da igreja, servindo em alguma área da igreja, e o seu coração não está lá, por favor, chega no seu líder e, como diria Capitão Nascimento, pede para sair. Ninguém vai deixar de te amar, você não vai deixar de ser filho porque você não serve. Você não é valoroso para nós pelo que você faz, você é valioso para nós por quem você é. Se o seu coração não está lá, peça para o Senhor: Senhor, me mostra onde o Senhor quer esse coração. Trabalho na igreja para você não vai faltar. Área para você servir a Deus na igreja não vai faltar. Mas por favor, não seja um problema aonde você está servindo sem paixão, sem coração. Sem paixão tudo vira mecânico. Funciona, mas não tem um coração batendo no peito. O que nos adianta ter tudo aqui funcionando sem a presença do Espírito? Serviço sem redenção é religião e perda de tempo. Serviço que não redime, serviço que não prega, serviço que não demonstra a mensagem do Evangelho é religião e é perda de tempo. Porque religião não salva ninguém. Só existe um que salva. E ansiamos por ver a volta dele. E é por isso que, assim como ele apaixonadamente se entregou na cruz do Calvário, como nós relembramos no domingo passado, nós também precisamos nos entregar a ele com todo o nosso coração. Se queremos sair da apatia e voltar à paixão, não se atreva. Ou melhor, não nos atrevamos a servir a Deus sem que o nosso coração esteja lá. Eu encerro esse ponto dizendo: a apatia atingiu várias vezes o povo de Deus. Cuidemos para que deixemos de desejar as coisas que são do Espírito. Que nos cuidemos quando a gente parar de desejar as coisas do Espírito. Servir a Deus é uma bênção, amém? Mas que isso seja feito com coração, com paixão, com zelo, com força. Porque enquanto você estiver apaixonado, não tem cansaço que te pare. Aonde o fogo da paixão está aceso, a apatia vai indo embora. Amém? Segundo conselho, se nós queremos sair da apatia e voltar à paixão: rejeite a aventura dos seus próprios sentimentos. Rejeite a aventura dos seus próprios sentimentos. Tiago capítulo 4, verso 8 ao verso 10. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tiago aqui está falando de sentimentos. Duplo ânimo, duplo sentimento. Eu sei que você já ouviu essa piadinha, então eu vou fazer ela. É o famoso crente Raimundo. Um pé na igreja. O que adianta você estar aqui pensando no resultado do futebol do seu time? O que adianta você estar aqui e pensando nos problemas que você vai enfrentar amanhã? Sabe o que é isso? O seu sentimento gritando. E só tem uma coisa que a apatia favorece: seus próprios sentimentos. Meus próprios sentimentos. Vai rolando ao feed. Vai rolando.
Sabe o que aquele rolar está fazendo com você? Está te tornando insensível. Porque você só para naquilo que te interessa. E aquilo que te interessa geralmente massageia o seu ego, fomenta o seu coração. E a palavra nos afirma que o coração do homem é tenebroso. Os sentimentos humanos, deturpados pelo pecado, quão terríveis são. Quão terríveis são. Por isso que Tiago aqui está dizendo: limpem as mãos, purifiquem os corações. Mas a gente se mete a besta em cair na aventura dos nossos sentimentos. Lembra que eu falei? As frustrações. A igreja de Éfeso tinha tudo para dar certo, mas uma igreja que derrotou a si mesma. Se liga nisso aqui, verso 3. Tem uma palavrinha que é colocada assim: e não tem desfalecido. Achou aí a palavrinha? Por cerca de 40 anos, desde a sua fundação, essa igreja permaneceu fiel à palavra e ao Senhor, atravessando dificuldades e perseguições. Os membros se mantiveram firmes, sempre guiados pela motivação correta, ou seja, o nome de Cristo e a sua reputação. A perseguição não parou a igreja, porque Cristo era o alvo da igreja. O nome de Cristo era o alvo da igreja. Não eram os sentimentos da igreja. Eu disse isso num aconselhamento recente. Desculpe. Que a nossa fama, os nossos sentimentos, o nosso eu, desde que o nome de Cristo seja exaltado, a glória seja dada para Ele. É por isso que os nossos irmãos do passado se alegravam em morrer pelo nome de Cristo. O mesmo evangelho chegou até nós, que essa alegria de morrer pelo nome de Cristo, de ser chamado de quadrado, retrógrado, extremista, seja lá o que for, volte aos nossos corações, não seja medo. Eu não vou falar porque vão me cancelar. Que te cancelem. Mas que a glória e o nome de Cristo continuem sendo pregados. Foi assim que Éfeso foi derrotado. Você não tem desfalecido, mas aí vem o verso 4. Abandonou o seu primeiro amor. Ser um cristão é amar a Jesus Cristo. João 14, 1 Coríntios 16 declaram isso firmemente para nós. Mas a paixão e o fervor dos efésios, talvez de nós aqui hoje por Cristo, se transformaram em uma fria ortodoxia mecânica. Funciona tudo, mas não tem um coração no peito. Sua pureza doutrinária e moral, seu zelo inalterável pela verdade, o seu serviço disciplinado, não substituíam o amor por Cristo, ao qual eles abandonaram. Você pode ser o melhor pregador, o melhor cantor, a melhor geradora de profetas. Você pode ser o cara que tira as melhores fotos. Você pode ser o suprassumo da igreja cristã no mundo. Se você não ama a presença, você é um miserável pecador. Se você não deseja a presença, se você não vem para um ambiente desse, disposto a queimar, talvez algo dentro de você esteja morto e precise ser ressuscitado hoje. Talvez alguma apatia atingiu parte do seu ser que somente Ele tem o poder de ressuscitar. A igreja de Éfeso funcionava, estava tudo bonitinho, mas esqueceram de Jesus. Lembra lá de Simão? Eu entrei e você não me lavou os pés. Eu me sentei e você não me perfumou. Simão, eu estou na sua casa e você não faz questão nenhuma de mim. Enquanto esta não cessa de me lavar os pés, não cessa de me beijar, não cessa de me perfumar. Enquanto o evangelho for pregado, vai ser falado dela. A apaixonada, os apaixonados.
nós precisamos fazer questão de Jesus. Se Ele não estiver, é perda de tempo. Se a presença dEle, precisamos ser como Moisés, ou o Senhor vai conosco, ou não tira a gente daqui. Precisamos voltar, então não se aventura aos seus sentimentos. Enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor me deu essa frase, isso aqui é absurdo. Quanto menos tempo passamos com Deus, passamos buscando a presença dEle, mais tempo passamos conosco mesmo. E esse é o maior de todos os nossos perigos. Passar tempo consigo mesmo é um caminho propício para uma tremenda tragédia. Mas o bom é que o antídoto também é fácil, né? Quanto mais tempos passamos com Ele, mais paixão, menos apatia. Mais os sentimentos dEle nos invadem e menos os nossos sentimentos assumem o volante. O primeiro passo, nós nos afastamos de Deus. Daí perdemos a alegria da presença dEle. Sucumbimos aos nossos sentimentos. Abrimos as portas para o diabo, para o pecado fazer um grande estrago em nossa vida. Se queremos sair da apatia e voltar à paixão, rejeite a aventura dos seus próprios sentimentos. Não deixe os seus sentimentos no controle da sua vida. E fica aqui um parêntese, eu não estou falando de sentimentos inspirados pelo Espírito. Sentimentos inspirados pelo Espírito é outra história. Eu estou falando dos seus próprios sentimentos. Ah, eu não vou porque me rejeitaram. Ah, eu não vou. Deu para entender? Terceiro e último. Se queremos sair da apatia e voltar à paixão, faz o simples, sem medo de errar. Faz o simples, sem ter medo de errar. Verso 4 e verso 5 do texto que nós lemos. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Perceba que o Senhor pediu para Éfeso foi uma pirotecnia, não foi? Foi uma manobra difícil de ser feita, não foi? Você vê que o Senhor pediu para Éfeso foi algo terrível. Foi algo que eles não conseguiam fazer. Foi isso, igreja. A única coisa que o Senhor pediu para ele, lembre-se aonde você caiu. Lembre-se que verdadeiramente você perdeu o seu primeiro amor. E faz o que a igreja? Arrependa-se. Que coisa mais fácil do que isso? Você tomar consciência de um pecado e chegar-se diante de Deus, Paizinho, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, me perdoa. O que difícil é nisso? Você, quando orar, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e fala ao seu pai em secreto. Você não precisa fazer confissões a líderes religiosos, você precisa falar com Deus. Você precisa se render a Ele, você precisa arrepender diante dEle. Existe algo difícil nisso? Existe, sabe por quê? Porque colocamos os nossos sentimentos no piloto. E um sentimento que a gente tem é vergonha. Assim como Adão, aonde você está? É loucura a gente pensar isso no Éden, né? Mas é simples a gente entender, o texto não afirma, a gente conjectura, né? Todos os dias, na viração do dia, a palavra nos afirma, Deus vinha e estava com Adão. Eu imagino que todos os dias Adão corria para Deus. Adão ouvia os passos do Senhor no jardim e corria em direção ao Senhor. Naquele Gênesis 3, ele correu do Senhor.
É por isso que o apóstolo João em sua epístola vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, tem advogado. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: filhinhos, façam tudo para não pecar, mas quando vocês pecarem, corram para mim em arrependimento, e deixa que eu defendo vocês. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Ele quem nos defende? Você está com medo de confessar um pecado? Por quê? Você está com medo de abandonar isso? Por quê? Faz o simples. Quem faz o simples geralmente não erra. Quando você faz o simples, quando você todos os dias, a sua devocional, você chega diante do Senhor e diz: Senhor, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero, esse não faço, e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Pai, asperge o teu sangue sobre mim mais uma vez. Perdoa-me pelo que falei, pelo que pensei, pelo que vi, pelo que ouvi, pelo que senti. Perdoa-me por aquilo que feriu o seu coração. Porque o único desejo que há dentro de mim, Pai, é a sua presença. Faz o simples sem medo de errar. E há uma advertência. Há uma advertência no fim do verso 5. Se você não se arrepender, eu virei a ti e tirarei o candelabro do lugar. As estrelas e o candelabro ali narrados em Apocalipse representam a presença de Cristo no meio da igreja. O que o Senhor estava dizendo: olha, mesmo hoje, apáticos, esquecidos do primeiro amor, vocês ainda têm um pouco da minha presença. Mas se você não se arrepender, até o pouco que você julga ter, vai ser tirado. Isso é sério demais, igreja. Se você sair daqui hoje, mesmo ouvindo essa palavra, e decidir sucumbir à sua apatia, talvez até o pouco da presença que você sente vai ser tirado. Eu não quero te assustar. O antídoto é simples. Se o não arrependimento tira a presença, o que o arrependimento faz, igreja? O arrependimento escancara as portas dos céus, para que você veja o Senhor assentado no alto e sublime trono, e veja que a glória dele permanece inalterada. E veja que ele permanece o mesmo. O mesmo amor que ele sentiu por você na noite em que ele te resgatou, no dia em que ele te resgatou, é o mesmo amor hoje. Que a nossa resposta a esse amor seja a mesma. A sua decisão de não aceitar viver sem paixão vai fazer a diferença. Volte-se para Ele com todo o coração e livre-se de tudo que te afasta dEle. O que tem te afastado de Deus? O que tem te afastado dEle? O que tem feito você se acostumar com essa mecânica da igreja? Esquecido do zelo, esquecido da paixão. O Senhor está dizendo: filho, só se arrepende e o resto é comigo. Lembre-se do filho pródigo. Ele chega em arrependimento: pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe o discurso do filho dizendo: tragam anel, tragam sandálias, tragam vestes, porque o meu filho estava morto e hoje está vivo. Que o seu arrependimento
o seu genuíno arrependimento seja a ressurreição para a sua paixão nessa noite. Lucas 24:32, e eu encerro. Por acaso não ardia os nossos corações enquanto Ele não falava conosco pelo caminho? Que o seu coração volte a arder nessa noite.